primeira coisa, vamos retirar o que faz mal. Então, o que seria, basicamente, gente, sem brincadeira, farinha branca é um desastre, tá? De trigo, tá? Os laticínios todos. Aí leite em pó, gente, leite em pó não vem do leite, que depois é evaporado, sai a água e fica ali o pozinho? Tudo que é feito com leite, iogurte, creme de leite, queijo, requeijão, tem que tirar, tá? E o problema não é a lactose, lactose é o açúcar do leite. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que prestar atenção se naquilo que, porventura, ainda estamos comprando no supermercado, dentro dos ingredientes, por acaso, ver se tem algo com proteína do leite de vaca, porque é uma proteína muito barata e o pessoal acaba usando. Outra coisa, você nunca deve ter prestado atenção, quando você for de novo no mercado, não é para comprar, é só para ler. Pega lá um pão de forma. Até pega um integral para você ver como é divertido. O primeiro ingrediente é sempre o que tem mais. Aí quando você vai ler, o que tem? Farinha branca enriquecida com ferro, ácido fólico. Aí você fala assim, mas não é pão integral? O que é farinha branca? Tá. Primeiro, farinha branca. O segundo item, melhorador de farinha, quando eles não escrevem glúten. Porque o problema é que a farinha integral é muito mais pesada do que a farinha branca. Então, o que acontece? Simplesmente eles põem mais glúten, além daqueles 20 que você já sabe que a gente está comendo, para deixar o dito cujo do pão soltinho, fofinho, que depois a gente paga aquele alto preço quando isso aí chega no seu intestino. Então, veja só, tirando tudo que é produto de panificação, gente, é macarrão, é tudo que é feito com farinha de trigo, tudo que é feito com laticínio. Soja é outra encrenca. Milho, que além de tudo hoje ele tá mega transgênico, mas nessa fase do meu paciente eu tiro inclusive o orgânico, porque o milho é um cereal e ele também tem uma proteína que às vezes pode fazer mal em relação a, digamos assim, a similaridade com a proteína do trigo, tá? Tira da tua vida corante, conservante, tira produto industrializado. Por quê? Se excitatório cerebral, como é que você quer estar? Ai, tô plena, tô aqui no meu silêncio fazendo uma meditação. Se você tem uma molécula que tá lá no seu cérebro te cutucando o tempo todo, como é que você vai ter concentração numa oração? Não tem como. E, além disso, tá? A maioria desses produtos vem carregada de sódio, que onde vai o sódio, a água vai atrás, e é um dos motivos que você acaba carregando mais água para dentro do seu corpo, que pode levar a você se sentir inchada e pode inclusive gerar dor de cabeça, porque excesso de água no seu cérebro vai formar um edema. Então, é importantíssimo diminuir o sódio. Outra coisa, vem carregado de açúcar. E, gente, açúcar é pró-inflamatório. Como é que eu vou tratar meu intestino se eu tô comendo tudo isso? Basta você, em primeiro lugar, retirar o que não faz bem. Tirou o que não faz bem? Come comida. O quê? Tudo que tá na natureza. Tudo que tá na natureza você pode. Pensa. Todos os legumes, todas as frutas, as proteínas de um modo geral, porque o problema é a concentração da proteína chamada caseína do leite. E, como tá lá na Bíblia, Deus primeiro fez legumes, verduras e frutas, então 80% do seu prato tem que ser disso. Então, essas fibras solúveis e insolúveis maravilhosas. Por isso que eu tenho aquela receita magnífica daquelas maçãs assadas que fazem tanto sucesso. Depois, se você for olhar
Onde que está a primeira proteína que Deus fez? Não são os peixes, que a gente não está comendo nada? Ômega 3, gente. Ômega 3 é muito importante, porque esse ômega 3 depois, ele é incorporado na membrana da sua célula, e quando você precisa interromper uma inflamação, que é aquele incêndio, é essa gordura que está na parede das suas células que vai ser recrutada para estabilizar e dar conta e finalizar a inflamação. Porque você tem que inflamar, mas você tem que ter uma resolução dessa inflamação. Aí tá tudo bem, mas o que você tá comendo, né? Não tem nada a ver com nada. Ovos são muito importantes, tá? Ovo tem todos os nutrientes, só não tem vitamina C. Pense nisso, quanta coisa boa, né? Biomassa de banana verde, gente. Isso são alimento para as nossas boas bactérias. E tudo isso que eu falei, porque elas amam fibras solúveis e insolúveis. E pensa no seu intestino como uma grande floresta tropical, desde as árvores maiores até as menores. Uma precisa da outra, porque quando eu não tenho uma bactéria, essa bactéria normalmente o que ela faz? Ela vai pegar o alimento e vai degradar, vai fermentar para fazer o alimento da outra bactéria menorzinha que precisa que ela tenha já feito essa fermentação para continuar toda essa cadeia. É um que depende e espera a linha de montagem, né? Então isso, gente, é uma coisa assim super, hiper importante. Não esqueçam, variedade, tá? Variedade é fundamental. Tem que comer todo dia diferente, preferencialmente. E no meu livro do intestino, você vai ver que tem, assim, um desenho de uma bananinha, como se fosse o seu número 2. Um terço é resto de comida. O outro, células intestinais mortas. A gente, com a graça de Deus, troca aquele epitélio intestinal, aquele carpete, a cada 3, 5 dias. Por isso que se você come uma coisa um dia que não é muito adequada para você, mas você não come todo dia, você vai dando um espaço e no lugar das outras tranqueiras você come comida de verdade que vai ajudar o seu corpo na troca celular, a construir. Gente, o corpo é feito de nutrientes. É o nutriente que faz célula, neurotransmissor, tudo. Então, se você não dá nutriente para ele, como que ele vai fazer um neurotransmissor, por exemplo, como a serotonina? Serotonina essa que todos nós sabemos que é tão importante em relação a esse estado emocional. Porque não esqueça, toda vez que você estressa e você produz o cortisol, a sua serotonina que está aqui cai. Porque eles são antagônicos. O cortisol é maravilhoso para salvar você numa luta ou fuga. E a serotonina para deixar você de bem com a vida. Então os dois não tem nada um a ver com o outro. Agora você vive olhando para os problemas com lente de aumento. Não come comida que dá inteligência às nossas emoções. É verdade, você ver o copo meio cheio ou meio vazio depende de nutrientes. O que você tem que comer? Comida, salada. Gente, tudo que está na natureza é muito bem-vindo. E variedade. Aí vem aquele paciente que fala assim: ai, doutora, mas eu só gosto de alface. Não tem problema. Deus não foi monótono. Fez 5 tipos diferentes de alface. Então, você vai comer um tipo de cada durante a semana. Então, a gente tem sim como consertar toda essa situação. Uma das coisas que eu falo, que eu amo de paixão, é o abacate. Por quê? Porque o abacate modula cortisol. E você modulando o cortisol, você não destrói a serotonina que o seu corpo tem que produzir. Ela é produzida a serotonina
a partir de um aminoácido, que é aquela bolinha, e de um aminoácido essencial. Você tem que comer, você não pode só fabricar no seu corpo, que é chamado de triptofano, que tem no grão de bico, que tem no chocolate. Por isso que o chocolate a gente fica com aquela vontade de comer chocolate lá pelas 5 horas da tarde, né? Banana. E aí o que acontece? Se eu estou com o meu intestino em ordem, sem desequilíbrio das bactérias, eu vou pegar esse triptofano, eu vou conseguir mandar para a corrente sanguínea, que vai atravessar a barreira hematoencefálica e lá no meu cérebro, sim, ele será transformado em serotonina, que de quebra vai deixar sua noite de sono deliciosa. Por quê? Porque serotonina é precursor da melatonina.